Olá! Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 18 do livro de Números. E olha, ele mostra uma solução divina para um problema que era literalmente de vida ou morte numa sociedade antiga. Como é que se organiza para viver perto de um poder sagrado e, ao mesmo tempo, sobreviver a ele? O capítulo já começa com uma tensão enorme para os israelitas. A questão que não saía da cabeça deles era: como é possível conviver com um Deus que é, ao mesmo tempo, a fonte de toda a vida e um poder tão sagrado, tão puro, que chegar perto demais podia ser fatal? A presença dele era gloriosa, claro, mas também era genuinamente perigosa. E esse medo não era exagero, não. Para eles, se aproximar do tabernáculo, que era o epicentro da presença divina, sem a permissão ou o preparo certo, poderia de verdade significar a morte. Era uma crise de proximidade que precisava, e com urgência, de uma solução vinda do próprio Deus. O texto bíblico deixa bem claro que depois de alguns eventos bem traumáticos, o povo estava simplesmente apavorado. Eles precisavam de um jeito de se relacionar com o sagrado que não os colocasse em risco o tempo todo. A grande pergunta era: como é que se cria uma zona de segurança em volta do que é divino? E a resposta divina não foi só uma palavra de consolo, não. Foi um sistema. Foi estabelecida uma ordem, uma organização bem clara, com funções específicas para criar uma espécie de interface segura entre o divino e o humano. E no centro de tudo isso estavam dois grupos, os sacerdotes e os levitas. A divisão de tarefas era super precisa. Os sacerdotes que vinham da família de Arão eram os responsáveis pelo núcleo do sagrado, o altar, as ofertas, tudo o que acontecia além do véu. A função deles era proteger o santuário da profanação. Já os levitas, que eram da mesma tribo, tinham uma função dupla. Primeiro, apoiar os sacerdotes em tudo, desde a limpeza e manutenção até os louvores. E segundo, o que era crucial, eles atuavam como uma barreira humana de proteção, garantindo que ninguém chegasse perto demais e colocasse toda a comunidade em perigo. É fundamental a gente entender que isso não era só sobre regras e burocracia. O sacerdócio foi apresentado como uma dádiva, um presente mesmo. Era, na verdade, um sistema de cuidado pensado para proteger o povo e, no fim das contas, permitir uma relação com o sagrado que fosse baseada em ordem e não em medo. Mas essa dedicação total, em tempo integral, levanta uma questão bem prática e, sinceramente, surpreendente. Como é que essa galera ia se sustentar? Se eles não podiam trabalhar na terra como os outros, como é que eles iam viver? A resposta para isso revela um modelo de herança completamente fora do comum. Pensa só na situação. Enquanto todas as outras tribos de Israel iam receber a sua porção de terra na Terra Prometida, os sacerdotes e levitas foram explicitamente excluídos. Nada de fazenda, nada de propriedade, nenhuma herança de terra para gerar o próprio sustento. Isso cria um vácuo econômico gigante, que leva à pergunta óbvia: tá, e aí? Como então eles iam sobreviver? A resposta de Deus é um dos pontos teológicos mais radicais do capítulo inteiro. A herança deles não seria algo material, como terra ou gado. A herança deles seria o próprio Deus. Ele mesmo se tornaria a porção e a fonte de sustento para eles. Mas como isso funciona na prática? Como é que esse conceito de Deus como herança se transforma em comida na mesa? A resposta está no sistema econômico super engenhoso que Deus instituiu, baseado nos dízimos. O fluxo do sustento funcionava meio que em cascata. Tudo começava com o povo, que entregava 10% de toda a sua produção como dízimo a Deus. Deus, por sua vez, repassava esses dízimos para os levitas, como se fosse um salário pelo serviço deles. Mas não parava por aí, não. Os próprios levitas, então, tiravam o dízimo do que eles recebiam, o famoso dízimo dos dízimos, e entregavam isso aos sacerdotes. Era o sistema de redistribuição divina, que dependia da fidelidade de toda a nação para funcionar. É bem importante entender o conceito aqui. O dízimo não era visto como um imposto para um governo, sabe? Era uma devolução a Deus, o reconhecimento de que, no fim, tudo pertencia a Ele. E Deus, como dono de tudo, simplesmente redirecionava essa parte para sustentar aqueles que dedicavam a vida inteira ao serviço sagrado. Só que esse sistema todo não era só sobre economia, era sobre educação espiritual. Por trás de toda essa estrutura tinha um princípio muito, mas muito mais profundo. Vamos descobrir qual era? A mensagem por trás do dízimo tinha várias camadas. Começava com um reconhecimento, a ficha caindo de que Deus é o verdadeiro dono de tudo. Isso levava à consagração, que era esse ato voluntário de colocar a vida e os bens a serviço dele. Na prática, isso virava um exercício de confiança no cuidado de Deus.
E olha, esse princípio deixou um legado tão forte, mas tão forte, que essa ideia de sustentar quem se dedica ao serviço espiritual ecoa até lá no Novo Testamento. A lição final era maior do que os 10%. O dízimo ensinava que a verdadeira expectativa não era sobre dar uma parte, mas sobre a consagração do todo. Devolver uma porção era o símbolo de uma entrega completa. Era um convite para colocar a vida inteira sob a soberania e o cuidado de Deus. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se o princípio por trás desse sistema antigo era sobre entrega total e não só sobre cumprir uma regra, a pergunta que fica ecoando até hoje é: o que significa, na prática, consagrar tudo a Deus nos dias de hoje?